Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para apresentar um vídeo para vocês. Meu nome é Wendel Graziano, sou advogado aqui em Votuporanga. Meu nome é Brenda Alves, também advogada aqui em Votuporanga. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Aqui é o nosso Entendendo Direito. Isso aí. Hoje temos uma coisa novíssima, uma novidade que os tribunais têm trazido aí. Já bateu na porta do STJ, já existe uma decisão, existe um outro processo que eles estão para decidir aí, que é a questão dos animais domésticos, as relações jurídicas dos animais domésticos quando acontece o divórcio. Há pouco tempo atrás nós tínhamos o problema e não tínhamos nenhum tipo de solução. Agora, hoje já bateu a porta do tribunal, nós temos 3 casos interessantíssimos, né? Em um deles houve o divórcio e o animal ele ficou com um dos donos, e o outro dono entrou, bateu no judiciário pedindo o direito de visitas. E ele conseguiu, né? Isso já chegou no STJ, é uma decisão já decidida já em terceira instância. Então o proprietário do animal que não ficou com a guarda, houve uma discussão da guarda também nesse processo, e esse proprietário que não ficou, nem se fala mais hoje proprietário, né? O tutor. Tutor. É o tutor do cãozinho, ali foi um cãozinho. Ele não ficou com a guarda daquele cão, mas ele conseguiu o direito de visita. Nós já acompanhamos também, mas essa não foi não houve uma briga, mas foi um acordo da guarda compartilhada dos animais. Isso também já bateu na porta dos tribunais e já existem decisões. Quando você hoje vai fazer um divórcio, é normal que as partes ali elas já coloquem no papel e já regulamentem a questão dos animais que eles possuem. Nesse caso houve uma briga, o cãozinho ficou com um dos proprietários, um dos tutores, e o outro pleiteou o direito de visita e ele conseguiu. Então hoje o cãozinho alguns dias fica na casa de um, outro dia na casa de outro. Isso é um marco, né, para o nosso ordenamento jurídico, porque até pouco tempo os animais eles eram vistos apenas como coisas, objeto. Então, hoje em dia, com a evolução da sociedade, entende-se que a relação afetiva que nós temos com os nossos animais é muito maior do que essa coisa de comprei o animal ou peguei ali para criar. Então, é muito além disso, né? Realmente hoje o pet ele é como se fosse um filho. Inclusive uma curiosidade é que existe mais gatos e cachorros dentro dos lares brasileiros do que crianças. Então tem muitas famílias que têm o pet como se fosse um filho, um ente da família. E quando acontece uma situação que o casal não vai ficar mais junto, seja ele o casal que está numa união estável ou que propriamente casado, realmente ocorre um grande problema, que até pouco tempo não havia solução e que, bem na verdade, ainda não tem uma solução muito certa, né? A gente está encaminhando para que possa se entender essa relação jurídica entre os animais, os humanos, e como definir um bem-estar para os nossos pets e também para nós, né? Porque quando a pessoa se separa, aquela pessoa que não fica com o animal, mas que tem um carinho, uma relação afetiva com ela, tem a necessidade também de ter esse convívio cotidiano com o animal. Pois é. Inclusive, dentro desse contexto, existe uma decisão do Tribunal de São Paulo. Essa decisão, existe um recurso no STJ que ainda não foi julgado, mas como que foi a história? Houve um divórcio e a esposa, no caso a ex-esposa, ela entrou com uma ação para que aquele ex-marido ajude, não posso dizer que seria um pagamento de uma pensão alimentícia, mas a ajuda de custo aos animais de estimação que eram do casal. Na decisão, o juiz de primeiro grau e os desembargadores em São Paulo, eles entenderam que os animais eles foram adquiridos durante aquela convivência e que isso gera um dever daquela parte que saiu do relacionamento em continuar arcando com parte desses custos.
no tribunal em São Paulo, o ex-marido foi condenado a 15% de um salário mínimo, pagamento mensal, até que os animais, todos eles, venham a óbito. Então, não existe aquela regra da pensão alimentícia referente aos filhos. É uma regra, é uma inovação. Porque quando não existe a regra específica, e nesse caso não existe, existe até um projeto de lei no Senado de 2010, mas esse projeto de lei ele não andou. Então, quando bate a porta do judiciário, o judiciário obrigatoriamente ele tem que decidir, tá? Nós, tecnicamente, e para isso é vedado o que nós chamamos de non-liquid. O que é isso? Eu faço uma solicitação para o judiciário e, em virtude de não existir uma lei específica para o caso, ele não dá a decisão. Isso para nós isso é proibido, isso é vedado. Então o judiciário ele tem que dar uma decisão. Nesse caso, a decisão dada foi condenar o ex-marido a 15% do salário mínimo. E esse processo está em grau de recurso especial no STJ. E esse marido ele alega isso, que não existe regra para isso. Então, se não existe regra, eu não posso ser condenado. Mas, no outro sentido, existe sim uma responsabilidade dele para com esses pets, pelo menos assim nós entendemos, sim, né? E o juiz aplicou aí aos princípios gerais do direito, que é uma maneira de aplicar ao caso concreto quando não existe norma. E aí nós vamos aguardar esse julgamento do STJ, vamos ver como que o STJ, pelo pouco que a gente vê pelo STJ, aí ele deve continuar com essa decisão do tribunal em São Paulo. O que as pessoas têm que entender, Wender, é que com a mudança da sociedade, com a evolução da sociedade, existem muitas coisas que não existem nas leis, né? Várias matérias, e que precisa ser decidido até para que possa encontrar uma solução para esses conflitos, porque o conflito ele existe. Com quem ficará o animal? Mas eu preciso de um custo, uma ajuda financeira com esses animais. Então, a parte tem obrigação ou não de me ajudar, não existe uma lei específica para isso. Mas o conflito, ele existe, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, que existem muitos mais animais dentro dos nossos lares do que criança em si. E com o divórcio, precisa ser estabelecido regras para esses tipos de situações. Porque o judiciário, o que ele busca a pacificação social. Então, se nós temos um problema, eu não posso resolver esse problema com as minhas próprias mãos, né? É vedado a autotutela, quer dizer, eu não posso resolver o problema do jeito que se resolvia há décadas ou séculos atrás. Então eu chamo o judiciário, na verdade eu chamo o Estado, que é representado pelo judiciário, para resolver aquele problema. E o judiciário, olha, o judiciário não pode virar as costas para isso. A sociedade ela é extremamente dinâmica, a legislação não consegue muitas vezes acompanhar, então nós temos que dar um jeito, e o jeito está sendo dado, né? Inclusive nós temos uma novidade, assim, existe uma ação no Paraná, sim, aonde um cachorro? Foi um cachorro. Um cachorro é autor da ação. Em verdade, já existiu outros diversos casos que tentaram colocar os animais como autor da ação. Mas geralmente é indeferido, não passa, né? Mas como foi dito, com a mudança da sociedade, tende a ter um olhar diferente para esse tipo de situação. Porque aí entra na questão da dignidade do animal, porque nós humanos temos direito à nossa dignidade, mas os animais têm direito a essa dignidade também. E recentemente teve essa questão lá no Paraná, que foi outro marco, né, para o nosso ordenamento jurídico, que o cachorro ele está lá no polo ativo como autor da ação. Assim, existe uma ONG, né, que representa esse animalzinho, né, lógico que ele não foi lá e assinou uma petição inicial, nem colocou a patinha para assinar a procuração a rogo, mas ele no polo ativo consta lá, eu não sei o nome do cachorrinho, se é Lulu, se é Bolinha, mas o Bolinha ele é o titular da ação. Porque ele busca-se o direito para ele, né? Por exemplo, no caso em questão pelo fato de que ele sofreu maus tratos. Ele tem uma indenização, né? E ele, o cachorro, quer uma indenização para que ele seja, a sua dignidade seja restaurada.
e que não só essa indenização, mas também um auxílio financeiro para os tratamentos depois desses maus tratos que o animal sofreu. Então é isso que o cachorro, no polo ativo, como autor da ação, busca dentro dessa ação judicial. É assim, tecnicamente, nós tivemos um ato ilícito, né? Aquela pessoa que tinha a posse do cachorro, porque esse cara não é tutor, né? Tinha a posse, tratava o cachorro como resto, como coisa. Ele maltratou, fez algumas coisas indevidas com o cachorro e cometeu um ato ilícito. Todo ato ilícito, ele tem direito a uma indenização. Qual o grande problema? Não existia capacidade, legitimidade ativa para a pessoa pleitear isso, né? Você fez isso com o cachorrinho, mas o cachorrinho não fala. O cachorrinho não pode, então mudou-se o entendimento. Essa ONG pleiteou isso em primeiro grau, ela teve a petição inicial indeferida. E em recurso para o tribunal lá do Paraná, eles eles conseguiram o recurso e esse processo ele volta para primeiro grau agora. O juiz vai ter que apreciar em tese esse antigo proprietário desse cão, ele vai ser condenado não só em perdas e danos, o pedido é as perdas e danos, que é aquilo que vão gastar com esse cachorro para deixar ele para tratar e tudo mais. Danos morais também, e a questão da pensão, né? Porque parece que esse cachorro tem uma série de problemas lá, ele vai ter problemas pro resto, isso custa caro. Então é uma coisa novíssima, a gente não sabe a quantas isso vai andar, mas pelo que a gente tem visto aí, até pela dinâmica da vida e a relação humanos-pet, eu acho que é uma tendência. É uma tendência, eu acredito que é uma tendência muito forte e que aí nos próximos anos a gente vai ver muitos animais sendo autores de ação. Realmente, igual como a mãe ou o pai representa a criança, uma ONG ou o tutor representando o animal, e o nome do pet lá, acredito que possa até acontecer desses animais terem que possuir um registro futuro. Porque para poder realmente organizar toda essa situação. E tudo isso vem a galope naquela história, né? Se você tem vontade de ter um animal, a gente tem que pensar muito bem, né? Eu sou suspeito de falar, eu sou pai de pet, então um cachorro precisa de cuidados, precisa de carinho, custa caro, tá? Problemas acontecem, então é uma decisão que não deve ser tomada sozinha, né? Para aquele que é casado, tem família, e principalmente tem que ter essa consciência de que ele depende de tudo, basicamente tudo em relação ao dono, hoje tutor, e com essas inovações que nós estamos vendo aí, pode sim acontecer uma responsabilidade. Nós não vamos entrar naquela questão de maus tratos e tudo mais, aí, que é uma coisa um pouco mais politizada, não é essa a ideia nossa aqui. Se você é casado ou está numa reunião estável, pense bem em sair adotando inúmeros animais, fazer a compra de um animal em questão dessa situação. Porque pode ser que numa separação, num divórcio, você tenha que ajudar financeiramente esse animalzinho como se fosse uma pensão. Exatamente, são as novas tendências do direito. O direito tem que acompanhar a sociedade hoje ela tem uma outra visão quanto aos animais, que a gente hoje são os pets, tutores, até os nomes mudaram, e responsabilidade é tudo. Então, para qualquer decisão da sua vida, a gente tem que pensar duas vezes antes de... E é um bichinho, é um animalzinho, tem que ser bem cuidado, é o mínimo que se espera. Exatamente. E é isso, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e também faça um comentário aqui embaixo, e teremos o maior prazer de trazer o assunto aqui para vocês. É isso, muito obrigado, podemos responder as suas dúvidas. Eu vou deixar aqui 2 temas no ar, se alguém quiser. Contratos bancários, mais especificamente quanto à revisão bancária, né? Dívidas em si com o banco, quase ninguém tem isso. E compra e venda de imóveis. São 2 temas aí que a gente trabalha bastante e que todos os dias batem a porta de todo mundo. Quem nunca comprou uma casa, quem nunca comprou um terreno, quem nunca deveu no banco. Bom, e é isso. Muito obrigado a todos, deixe o seu like
e ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Um grande abraço.